Essa aula de hoje é um atalho para o seu aprendizado. E o que é um atalho? O atalho é um caminho um pouco mais curto para um destino, tá? É a mesma coisa se você estiver dirigindo uma estrada, tem um caminho longo e tem um atalho que vai te fazer chegar mais perto. Então essa aula é um belíssimo atalho para quem quer aprender a fazer pães leves e cheios de alvéolos. Eu vou explicar para você o que é alvéolo daqui a pouco, mas eu quero também falar que nós vamos ter um convidado muito especial nessa aula de hoje, que é inclusive meu professor, um dos meus professores, que é o padeiro alemão Cláudio Perrando. E nós vamos conversar com ele em inglês e eu vou traduzindo simultaneamente a conversa para a gente aprender direto da fonte sobre miolo de pão e como que a gente faz para ter um pão com miolo leve e aerado. Primeira coisa que eu quero falar também aqui, ó. Quem faz pão, talvez você já faça pão, então você já conhece a sensação de fazer aqueles pães pesadões, que eu chamo de pão tijolão. Eu conheço perfeitamente os pães tijolões. Por muito tempo, o pão tijolão era um visitante, assim, assíduo na minha cozinha, tá? Era todo dia. E sabe por quê? Porque eu não tinha a menor ideia sobre o que acontece durante a fermentação. Eu não tinha ideia da parte técnica e o entendimento que a gente precisa ter para a gente sair dos pães tijolões, né? Era pura falta de conhecimento, tá bom? Então, depois que eu adquiri esse conhecimento e apliquei esse conhecimento e treinei bastante, né? Os meus pães foram ficando cada vez mais leves. E é por isso que eu tô aqui hoje. E não só eu, mas o Cláudio também vai entrar aqui com a gente hoje, tá? Pra gente ensinar você, né, um atalho para você conseguir pães com um miolo mais leve, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente vai esclarecer para você, primeiro, né, o que são alvéolos. Inclusive, eu vou fazer aqui um desenho para você. O que são alvéolos? Os alvéolos são os buraquinhos que aparecem quando o pão assa no forno, quando ele fermenta e assa no forno. Depois que você tira o pão do forno, ele tem uns buraquinhos que aparecem no miolo e esses buraquinhos são chamados de alvéolos, tá? Mas por que os alvéolos são formados? Eles são formados a partir de uma cadeia, de uma rede do glúten que existe dentro da massa do pão a partir do momento que você mistura água com farinha. Então você mistura água com farinha, o glúten é formado e ele é desenvolvido ao longo do tempo de fermentação. E se ele é desenvolvido apropriadamente, ele vai fazer a massa ficar coesa, mas ainda ele vai deixar a massa expandir o suficiente para quando ela entra no forno, ela conseguir formar os alvéolos dentro do miolo. Tem pães que têm alvéolos maiores, tem pães que têm alvéolos menores. O fato é que quando o pão é mais alveolado, ou quando ele tem alvéolos, significa que você fez um bom trabalho e que o pão vai ter um miolo muito mais leve do que se ele virar aquela maçaroca, aquele tijolão. Então é por isso que muita gente fala, eu quero ter alvéolo no meu pão, porque as pessoas querem um pão leve. É isso. E os alvéolos fazem o seu pão ficar mais leve. E eles também demonstram a habilidade do padeiro. Por quê? Porque uma pessoa que faz um pão alveolado é uma pessoa que já tem uma maior habilidade na planificação. Beleza? Mas não vamos levar esses alvéolos ao extremo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma foto de um miolo leve. Vou mostrar para você um miolo fechado e um miolo mais aberto. E eu vou mostrar para você então a diferença dos alvéolos no miolo de pão. Beleza? E também eu vou te explicar hoje por que o miolo do pão fica pesado e os maiores inimigos dos alvéolos. Nós vamos bater um papo com o Cláudio Perrando daqui a pouquinho sobre esse assunto e também vamos falar os fatores que contribuem para o pão alveolado, para um pão com miolo aberto, tá? E agora eu vou até sentar aqui junto com você. Vamos lá, vou sentar aqui junto com você. Vou mostrar para você dois miolos de pão. Esse miolo de pão aqui, ele tem alvéolos,
tá? Mas ele ainda tá um pouquinho fechado. Se você olhar a parte de cima ali, você vê que ele ainda tinha espaço para expandir um pouco mais, tá? E por questões de estruturação da massa, por questões de fermentação da massa, ele não expandiu o suficiente. O que eu fiz? Eu fui lá, eu peguei a mesma receita, né? E por isso que não é receita que te ensina a fazer pão. Fui lá, peguei a mesma receita, fui treinar outros parâmetros, fiz outras coisas com ela e aí eu tive um outro resultado. E eu vou mostrar para você o outro resultado que eu tive fazendo a mesma receita de pão. Olha só a diferença, né? Por quê? Porque eu fermentei melhor a minha massa, porque eu usei algumas técnicas para melhorar a estrutura do meu miolo e fazer com que o meu miolo ficasse mais leve, mais alveolado, tá? Que ele chegasse ali num extremo de alvéolos, de leveza, né? Até a própria casca do pão ficou mais fininha, tá bom? Então, tira da sua cabeça que é uma receita que vai fazer isso. Os dois pães têm a mesma receita, tá? É a questão do conhecimento, da aplicação de técnicas que faz o seu resultado mudar, tá? E é por isso que a gente tá aqui hoje, beleza? Então eu vou retirar essa foto daqui, vou voltar para a tela. E agora é o seguinte, né? Vou contar pra você. Essa aula é um atalho, mas o que esse atalho não é, tá? Anota aí no seu caderno. Eu não vou te mostrar a receita mágica, tá? De um pão cheio de alvéolos. E eu não vou te mostrar como fazer um pão com miolo leve. Inclusive, eu quero já dar a dica pra você que eu tenho vídeos no meu YouTube e conteúdos no meu Instagram em que eu faço demonstrações e dou explicações também sobre o que pode influenciar o miolo do seu pão. Beleza? E se você é meu aluno, minha aluna do curso Love Bakes, você já sabe que dentro do curso Love Bakes eu quebro muitos mitos de como conseguir um miolo leve, inclusive usando farinhas nacionais, farinhas simples que você encontra aí no mercado próximo da sua casa, usando o seu forno caseiro, sem nenhum tipo de equipamento profissional. Você já sabe disso, né? Mas a ideia de hoje é eu te passar conhecimento, junto com o Cláudio Berrando, para você aprender um pouquinho mais a virar uma chave aí e aprender a pensar pão, tá? Porque é assim que você vai conseguir pães que são crocantes, leves, nutritivos, lindos e deliciosos. Pães que você vai poder fazer para você, para sua família, tá? E até para fazer uma renda extra. Se você quer fazer renda extra com pães, então você precisa saber fazer pães também, porque ninguém compra pão ruim duas vezes. Beleza, gente? Então, por que esse conhecimento da aula de hoje é um atalho? Porque conhecer os mitos dos alvéolos pode ser a chave para você compreender exatamente o que te atrapalha aí de fazer pães leves. Por que você está fazendo um monte de pão pesadão? Ou, se você nunca fez pães, isso já vai te acelerar, tá bom? Então, eu queria que você anotasse e lembrasse que tudo na fermentação de um pão é conectado. É essencial que a gente entenda todas essas conexões para a gente conseguir um pão gostoso e leve. Por quê? Porque senão a gente vai tender a conseguir pão pesado, pão que tem casca muito dura, pão com gosto ácido, e ninguém gosta de comer esses pães. E aí, sabe o que é o risco? É você desistir de aprender por falta de conhecimento. Beleza? E olha, depois dessa aula, você vai ver que esse atalho que eu vou te passar talvez seja o que você precise para acabar com os pães tijolões aí na sua casa. E outra coisa, né? Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já estudei, já pratiquei muito, testo muito todo dia, tô aprendendo todo dia, e também porque eu vi os meus alunos transformando os pães deles por meio desse conhecimento, tá? A minha aluna, Rita de Cássia, ela já fazia pães antes de virar minha aluna, tá? Mas, olha só, antes dela aprender um método, antes de adquirir conhecimento sobre os porquês do pão, os pães dela eram feios e eles eram pesados, tá? E hoje ela fala que os pães dela estão ficando cada vez mais macios e cada vez mais leves, mais bonitos e mais saborosos. Olha, agora eu vou te contar duas dificuldades que muita gente tem quando tá buscando um pão leve e alveolado. Primeira coisa, e você tem que entender, não fica com raiva de mim, mas a maioria das pessoas não
tem conhecimento sobre os processos e não tem entendimento suficiente sobre os porquês da fermentação de um pão, especialmente quando a gente fala de fermentação natural. E mesmo assim, elas acham que sem esse entendimento e sem esse conhecimento, elas vão conseguir pães cheios de alvéolos com receita de internet. Não acontece, gente. E não tem milagre, tá bom? E mais um problema, mais uma dificuldade que eu percebo aí direto. E essa é especial em relação ao miolo. A galera começou a aprender a fazer pão, começou a entrar e procurar, né, no mundo aí da panificação. E aí eles escutaram falar assim, nossa, alguém falou que se você for acrescentar um monte de água na farinha, né, colocar mais água do que o normal na farinha, o seu miolo vai abrir, você vai ficar cheio de alvéolos, vai ter um pão maravilhoso. E aí o que eles fazem? Enchem a farinha de água, aí a massa vira um sopão, não vira pão, vira um sopão. Então anota aí. E aí a massa fica grudenta, eles não conseguem nem modelar a massa, aí só pensa no resultado. O resultado é o que a gente chama de pão panquecão, pão que parece um disco voador, porque não tem estrutura nenhuma, porque você foi lá, coitada da farinha, e encheu a farinha de água. Então, essa é uma dificuldade muito comum. Agora, conta pra mim, qual dessas dificuldades você já teve? A primeira, né, de achar que vai conseguir aprender a fazer pão lindo, maravilhoso, igual você vê na internet, sem conhecimento, só pegando uma receita. Ou a segunda, você já ouviu falar que dá para botar muita água na farinha e aí você vai ter um pão milagrosamente alveolado. A primeira ou a segunda, eu vou agora escrever no quadro para você, né? Antes de falar o que você precisa fazer para você ter miolo leve, eu vou explicar para você o jeito errado de conseguir um miolo leve e alveolado e bem aeradinho. Eu vou escrever no quadro. Ó, vamos lá. Olha só. O jeito errado para você conseguir um miolo leve e alveolado. Primeira coisa, ficar procurando receitas milagrosas, né? Você achar que tem uma receita milagrosa que vai garantir que o seu pão vai ficar cheio de alvéolos. Esse aqui é um jeito errado de você conseguir um miolo aerado, tá? E o outro jeito, gente, sabe qual é? É você focar nos alvéolos. Então aqui, ó, foco nos alvéolos. Isso aqui também é um jeito errado. Aí você vai falar assim, não, Ana, mas eu tenho que focar na minha meta. A minha meta é o alvéolo. Não, você não pode focar no alvéolo, tá? Isso é contraintuitivo, mas é verdade, tá? O fato é que conseguir um pão cheio de alvéolos não pode ser o seu único objetivo nesse aprendizado da panificação, tá bom? Parece que quanto mais você persegue o alvéolo, mais longe ele fica de você, tá? Agora, se você tá aqui, é porque você já sabe, né? Que você precisa conhecer o que afeta a massa e o que pode atrapalhar você de conseguir um miolo cheio de alvéolos, não é mesmo? Então, bora, vamos lá. Então, vamos falar o seguinte, gente. Eu vou explicar agora pra você o jeito certo de você conseguir um pão leve e cheio de alvéolos. O jeito certo de você conseguir um miolo cheio de alvéolos, primeira coisa, quanto mais conhecimento e experiência você adquirir, melhor vai ficar o miolo do seu pão, tá? Então, conhecimento e o conhecimento aplicado andam juntos. Quanto mais você aplica o conhecimento que você adquire, melhor você fica, mais habilidade e mais sabedoria você tem, tá? A sabedoria, ela vem do conhecimento aplicado. Não adianta só estudar e não colocar a mão na massa, beleza? E mais um jeito certo, o seu maior objetivo no caminho do pão deve ser evoluir sempre. Não pode ser os alvéolos. É assim que você vai chegar num pão com miolo leve, tá? Porque você precisa desvendar os mitos dos alvéolos. Assim você vai conseguir fazer pães que são crocantes por fora, com a casca fina e leves por dentro, com um miolo aerado. Para você, para sua família, para os seus amigos ou até mesmo para vender, se você quiser. E não conhecer os mitos dos alvéolos pode até te fazer desistir de fazer pão.
tá? Só isso que eu falo, mesmo que você seja meu aluno. Lembrando aqui para vocês, né, que vocês são a galera do pão, né? Lembra que a gente não encontra esse tipo de conhecimento em receita. Isso não está em receita, tá? Eu sei que você que está aqui está interessado em entender o que você está fazendo. O problema é que a maioria das pessoas está querendo receita mágica. Então você já está na frente. E agora a gente vai entrar com o Cláudio e a gente vai conversar um pouco mais sobre como que a gente consegue um miolo leve e aerado, tá? Vou chamar o Cláudio Perrando para entrar com a gente. O Cláudio é meu professor. Hey, Cláudio, I just called you here. See if you got my invitation. There you are. Hi. Hi, How are you? I'm okay, I'm good. How are you? Good. So good to see you. I've been So, to work. let me tell you something. We're gonna talk in English and then I'm going to translate to Portuguese, okay? And we're gonna be kind of doing the simultaneous translation. First, I'd like you to introduce yourself to everybody. I'm actually gonna briefly say to them that who you are, and then I'm gonna ask you about your history with bread, okay? I'm just gonna say to everybody here. Gente, Cláudio Perrando, um dos grandes padeiros do mundo, está aqui conversando com a gente. Ele é meu professor também, tá? Eu fiz um treinamento com o Cláudio, já tem 3 anos quase, e eu aprendi muito com ele, aprendo muito com ele, ele me inspira muito, e por isso que eu trouxe ele aqui para a gente conversar sobre miolo de pão. Qual ele é especialista. Todos os pães do Cláudio são maravilhosos, porque ele entende perfeitamente o que afeta o miolo de um pão. Beleza? Então agora eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, eu vou anotar a história dele aqui e depois eu traduzo para vocês, tá bom? Ok, Cláudio, tell me your story, because then I'm gonna tell everybody. My story is weird. I come from the kitchen. I'm a cook, a chef, and I went in the early 2000 to Panama with my father, helping in the restaurant, and here was a question about baking, and we had no bread, and I started with a low knowledge about pizza. I start baking bread, and then step by step the things was growing. Later I came back to like this. Ok, I'm gonna tell people so they understand. Então, gente, o Cláudio era um chefe, tá, de cozinha, ele não entendia nada de pão. E no começo dos anos 2000, ele foi para o Panamá com o pai dele tinha um hotel lá. E aí surgiu uma questão, eu quero que você faça pão. E ele não sabia fazer pão, né? Ele tinha um pouco de conhecimento sobre pizza, mas não fazia pão. E ele começou a fazer pão lá no Panamá, tá? Sem nenhum conhecimento. Great! And then, when and why did you start focusing on the crumb of the bread? This was like in 2009. I stepped in the 13 bakery in San Francisco, and when I get the bread of him, it was totally new for me. It was not like what you get in Germany, this dense crumb. It was light, airy. It was a different story. And see, here I I was a good baker, a complete baker. But then I figured out there's much more in the baking, in the bakeries than what I know. And Great. Here I start researching. Great. Eu perguntei para ele, gente, quando que ele começou a focar no miolo do pão, né? Porque ele começou a fazer pão lá no começo dos anos 2000, fez pão e ele falou que se tornou um bom padeiro. E aí ele começou a focar no miolo do pão quando ele foi para São Francisco e comeu um pão da padaria Tartine, que é uma padaria, né, que inclusive eu também conheço, do padeiro Chad Robertson, ele faz um pão lá que é leve, que é aerado, que é muito saboroso, com fermento natural, né? E quando ele comeu esse pão, ele sentiu que esse pão era totalmente diferente dos pães que ele tinha comido na Alemanha. Os pães alemães são muito bons, mas eles são muito pesados, né? E ele estava acostumado com esses pães mais pesadões. E aí, quando ele foi na Tartine, ele surpreendeu e falou, nossa, eu quero aprender a fazer esse pão, eu quero entender esse pão. E foi aí que ele começou a jornada dele de entender, né, por que o miolo do pão ficava daquele jeito, e ele começou a evoluir e buscar muito conhecimento, tá bom?
Tá vendo, né? Conhecimento. E ele já era um bom padeiro. Ok. Now we're gonna talk about this fascination that everybody has with the crumb or the bread, especially now in the internet that we know today. People see, beautiful breadcrumbs and they have this fascination. Why do you think that is? First of all, in the internet, it goes for the vision, and a bread like this looks totally more attractive than a dense bread. Yeah. Then there are some crumbs, they are looking like art. It's like an art, and everybody knows that to get a crumb like this is higher knowledge. It's also like you want to show that you have a higher knowledge than another one. It's there are small details what gives the fascination, and it's like always searching for higher borders, for going further. Yeah, it's like this. I think these are the main reasons. Perfect. Great. Então, pessoal, eu perguntei para o Cláudio aqui, né, por que ele acha que as pessoas têm essa fascinação com o miolo de pão, né, na internet. E ele fala, né, de uma forma muito simples e técnica, é o seguinte, gente, olha, o pão com miolo aberto, visualmente, ele é mais atrativo do que um pão pesadão. E, inclusive, ele acaba parecendo arte, né? Uma arte abstrata, assim, é uma coisa... É lindo mesmo de ver. E também tem a questão de que para você conseguir um miolo como esse, um miolo mais aberto, com um alvéolo bem distribuído e ao mesmo tempo irregular, exige mais conhecimento, tá? Então, é como se as pessoas estivessem competindo aí, né, para mostrar, olha, eu tenho mais conhecimento, olha o tanto que eu sei, por causa do miolo do pão que ela fez, tá bom? É bem isso, beleza? Então agora, gente, eu vou perguntar para o Cláudio sobre o mito da água, né, que a gente começou a conversar aqui no início, então eu vou perguntar para ele sobre o mito da água e depois eu vou te contar a resposta dele. Ok, now we're gonna talk about water. Water and the relationship with the open crumb, okay? And also, is always the case that more water is better to achieve an open crumb or no? Actually, with more water, it's a little bit more easy, yeah. But it's not necessary. It's only more difficult in low hydration to get open crumb because you have to extend the fermentation. You have to know your flour. You have to know how far you can go in bulk fermentation. It's like checking out the border, because between to be successful and to be fuck up the dough, it's a very small thing. And with a high amount of water, it's a little bit more easy when you know to handle the dough without destroying the gas bubbles. It's a little bit more easy. There are two ways to do it, yeah. But definitely with more water, it's a little bit more easy. But not for people who are just learning, right? For people who No, are just if people learning, are, it's about, we have also to see we make a ciabatta or we make a batar. Because a ciabatta, I cut only, and how I transfer it in the oven, I can get the open crumb if I have a lot of water inside. But with a batar, there's a different story, because you shape it, you degas it, the movement. And here means also, it depends also about your sourdough. What kind of sourdough, how active is your sourdough, or how you feed your sourdough, what kind of pH you are using when you do the bread, and all these kind of things. Perfect. Nossa, gente, essa resposta foi muito boa. Olha só, eu perguntei para o Cláudio sobre a questão do mito da água, se mais água ajuda a ter um miolo mais aberto, né? E se, quando a gente usa mais água, é melhor ou pior. Então, a resposta dele foi bem interessante, de novo, né? Tudo tem a ver com conhecimento. Seguinte, ele falou de forma muito simples. Mais água para padeiros experientes é mais fácil conseguir um miolo aberto, mas não é necessário, tá? Você consegue um miolo aberto quando você simplesmente trabalha a fermentação da sua massa. E uma farinha mais fraca, com menos água, vai precisar de mais fermentação, tá? Mas é possível você conseguir um miolo aberto, leve, aerado,
com menos água também. Só que você vai ter que trabalhar a fermentação. E tem também uma diferença, né? Igual ele falou, olha, beleza, você coloca muita água numa farinha, faz uma ciabatta, né? E a ciabatta, ela não exige modelagem. Então, você faz a massa da ciabatta com bastante água, apenas corta a massa e coloca para assar. Naturalmente, ela vai ter um miolo mais aberto, porque a massa não foi nem mexida. Você nem encostou naquela massa. Agora, se você vai fazer um pão que exige modelagem, quando você coloca muita água, aí você modela esse pão, aí você pode ter um problema. Porque durante a modelagem, você vai perder muito gás da massa. Você vai danificar a parte interna da massa e com isso você pode perder o seu miolo aberto. E aí tem uma outra coisa também. Depende muito da atividade do seu fermento. Se você tem um fermento que é forte, que é bem cuidado, né, que tem muitas leveduras, que é muito alimentado, você naturalmente vai ter um pão que vai ter uma qualidade melhor, vai ter um miolo mais aberto, tá? Então não é uma coisa só, não é só a água, tá? E você precisa então ter conhecimento e experiência para lidar com mais água. Beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta para ele, que é uma curiosidade. Eu acho que eu sei a resposta, mas ela pode já ter mudado. Então eu vou perguntar de novo. E aí eu vou te falar o que que é. Now, I want to ask you, what's the maximum water that you already put in flour? And I knew that answer a couple years ago, but I probably don't know the answer anymore. Okay, the most of the water what I put in a dough inside, where I get a bread, what I can say it was a bread, it was for 1 kilo of flour, 1.8 liter of water. Wow. Amazing. And what kind of bread did you do with that amount of This water? was a crystal bread. It was quite, it was quite airy, and it was not a sourdough bread. I have to admit this, because the bulk fermentation with this amount of water has to be so short that you can achieve this only with yeast, because you have maybe 1.5 hour or 2 hours to double the volume, and you cannot do this with sourdough. This was only a test. Yeah, with sourdough, I would say 120, 130% of hydration. Yeah. Here, Okay. if you have a good flour, you have also the time to make a 4 or 5 hours bulk fermentation. But with 100, it was not 1.8 liter, it was 1.89, 1.9 liter. Wow. Almost 1.9 then. Yeah. Wow. Beleza. Vou falar pra galera. Cool. I'm gonna tell everybody. Gente, olha só, perguntei pro Cláudio qual foi o máximo de água que ele já colocou numa massa de pão. Então, o que que ele fez? Ele pegou 1 quilo de farinha e ele colocou, sabe quanto? 1,9 kg de água. Ou seja, 190% de água. Isso é muita coisa. Só que ele colocou, inclusive, né, um parênteses, falou, não foi de fermentação natural. Por quê? Porque quando a massa tem tanta água assim, ela não aguenta muito tempo de fermentação, de primeira fermentação. Então ele fez com fermento biológico mesmo, para a massa crescer em no máximo 1h30, 2 horas. E foi apenas um teste, tá bom? E no caso do fermento natural, ele já chegou a fazer um pão com 130% de água, ou seja, para 1 kg de farinha, ele usou 1,3 kg de água. Tá? E ele conseguiu fazer um pão de fermentação natural com esse tanto de água. Isso é muita água. Normalmente a gente coloca ali 70%, às vezes 68%, às vezes 72%, tá? Só para você entender. Para você que nunca fez pão, pra você entender um pouco melhor isso. Tá bom? Agora eu vou fazer mais uma pergunta para o Cláudio. Eu vou perguntar para ele como que a gente consegue um miolo mais leve usando farinhas mais fracas, farinhas, né, mais comuns, usando forno caseiro, tá? Cláudio, I'm gonna ask you now, how can a home baker get a more lighter crumb using a simple flour that they find in the market and using their home oven? What are the tips that you can give to this home baker? First of all, for the home oven, I would recommend to use a metal sheet inside, no stone, no pizza stone or anything like this. The most of the home oven are not able to heat up a baking stone. The next thing is, when you work with a simple flour, with a weak flour, actually there are more weeks. This means the bulk fermentation is much shorter
you have to see that you go in higher with the volume in how I can say in a shorter time. Yeah. Ok. Hey, you have to give me 1 second. I have to take out two Ok. panettone from the Ok, oven. go ahead, go ahead. O Cláudio foi ali tirar uns panetones do forno, gente. Então a gente tem que ter uma paciência, porque senão, senão queima o panetone dele. Mas então deixa eu falar para você aqui, ó. Eu perguntei para ele, né, como que o padeiro de casa consegue ter bons resultados, né, tendo um miolo um pouco mais leve usando o forno comum. Então ele recomenda que você use aquelas placas de aço de carbono, que inclusive aqui no Brasil a gente consegue comprar, tá? Tem fabricantes dessa... É tipo uma placa de aço mesmo, desse tamanho mais ou menos. Você pode colocar no seu forno porque ela vai aquecer bastante, tá? E dá para usar farinha fraca, farinha comum de mercado, não tem problema, tá? Mas você tem que tomar cuidado para você não fermentar demais essa farinha antes da modelagem, tá? Porque se você fermentar demais essa farinha antes da modelagem, aí você vai perder o seu miolo, tá bom? Então você vai fermentar, mas você vai fazer uma fermentação controlada antes de modelar a massa. Beleza? Great, perfect. And Yeah, but two large panettone finish. Yum! I want a piece. Okay, so I explained to everybody how they can get a better crumb using their home oven and using weaker flour, right? And Yeah, it's a little bit more. It's a little bit more delicate, but it's actually it's quite possible. Yeah, because the point where the dough goes down is more close. Yeah, there is no bumper between. Yeah, but actually, if you have a weak flour, you can make good open crumb if you know to handle it. Perfect, perfect. E, gente, ele falou o seguinte também, né? Quando você tem uma farinha mais fraca, você precisa saber manusear a massa. Porque se você tacar sua mão na massa e mexer demais na massa, vai atrapalhar o miolo, tá? Porque a massa é mais delicada quando você trabalha com farinhas mais fracas, tá bom? Beleza. Now, I want kind of like a little list from you of the main factors that contribute to a lighter crumb. Okay, just tell me a few pointers for people to have a lighter crumb. The most important thing is the bulk fermentation. In the bulk fermentation, you make the basic for the future bread, what you will take out of the oven. Is the bulk fermentation has to be in point. This means not too short and not too long. If I'm too short, maybe I get a dense crumb because I miss fermentation. If I have a short bulk fermentation and then I shape the bread and I make a long final proof, I cannot, that's what I lost before, I cannot make better in the final. This means, first of all, I have to show that I get a bulk fermentation normally in room temperature 24, 26 degree, I say between 5 and 6 hours when you work with 20% sourdough. It should be more and less. Then I would shape the bread and I would put it in the refrigerator with 8 degree at least for 14 until 18 hours, like this. And then bake directly from the fridge in a cold oven. Of course, the most important thing is you have a good sourdough. Yeah, this is the problem of most of the home bakers is they feed the sourdough maybe once or twice a week. That's definitely not enough. This is it's too acid. Yeah, if you have when you want to make a bread, then you have to feed him minimum 3-4 days before twice the day. Yeah, and here is the point. Yeah, I feed my sourdough twice a day. Each day, it doesn't matter. If I don't do it, I have anybody or I take him with me. It doesn't matter where I go. Yep, yeah. Perfect. Okay, so I'm going to explain this. This is a lot already. Ok. Gente, essa resposta aqui vale ouro, tá? Especialmente se você já faz pão. E se você não faz, anota, tá?
Basicamente, eu pedi para ele explicar um dos principais fatores que mais contribuem para um miolo leve, tá? O primeiro fator é a primeira fermentação. A primeira fermentação acontece depois que a gente mistura o fermento até o ponto que a gente decide modelar a massa, tá? Então, a primeira fermentação, ela basicamente vai ser a base para o sucesso do seu pão. Se ela for muito curta, o seu pão tende a ficar mais pesado lá na hora que ele for para o forno. Se ela for muito longa, se a sua massa crescer demais, fermentar demais, aí você vai ter um pão que vai perder estrutura, que também não vai ter um bom crescimento e não vai ter um miolo legal. Então você tem que fazer essa primeira fermentação num tempo médio, tá? Num tempo ideal, tá? E aí ele falou o seguinte, olha só, mesmo que você faça uma primeira fermentação curta e depois faça uma segunda fermentação mais longa, você já perdeu um pouco porque você não fez a primeira fermentação corretamente. Ela já ficou curta e a tendência é você ter um miolo mais pesado, tá bom? Então, o seguinte, você precisa considerar a temperatura do seu ambiente entre 24 e 26 graus Celsius. Você também precisa entender que quando você está trabalhando nessa temperatura, com o fermento natural, a mais ou menos 20% ali da quantidade de farinha, você vai fermentar no máximo 6 horas, tá? Entre 5 e 6 horas, né? Depois você coloca essa massa na geladeira, depois de modelada, e aí ela vai ficar lá por 14 a 16 horas e pode ser assada direto, né, para o seu forno. E aí tem um problema e tem um porém, que aí ele falou que é um outro fator que contribui muito para o miolo do seu pão, que é o seu fermento. Se você tiver um fermento natural fraco, você não consegue um miolo leve. Se você alimentar o seu fermento lá uma vez por semana, né, e tudo, e for fazer pão com ele, ele não vai conseguir te dar um miolo leve, tá? Então você realmente precisa alimentar o seu fermento frequentemente para que você tenha um miolo leve. Ele, por exemplo, como eu também, a gente alimenta o nosso fermento 2 vezes por dia, quando ele mora em temperatura ambiente. Tá? Então o fermento está lá 2 a 3 vezes por dia, você está cuidando dele. E aí você vai sempre ter um fermento que tem um equilíbrio legal aí entre a acidez e entre as leveduras também, para poder te fazer um pão leve, tá? Porque se o seu fermento estiver muito ácido, o seu pão vai ficar pesado. Beleza? Vou perguntar para ele mais uma coisa aqui, hein? Is there any other pointers that you want to give people about, you know, how to get a lighter crumb, considering that they are home bakers? Yeah, all is about experience and observation. Yeah, it's not easy if you don't bake daily. Yeah, I do this all my life now. The most important thing is to learn to read the dough. This is very important. Yeah, don't change so much the flour. I think you can get good crumb with each kind of flour if you know the flour. Yeah, but if you always change the flour because you think this flour is not good, the other flour is better, then you get confused if you have not the experience. If you are a person with experience, you can do this kind of things because I touch the dough and I know directly it's a weak flour, it's a strong flour, why it's sticky and this kind of things. But a home baker need to learn first with one thing. This means, okay, I have a flour, I go with this, and then later maybe I go with another flour. Yeah, if today I make 5 hours bulk fermentation, and maybe it was too much because the flour was too weak, then the next time I go 4 hours. These kind of things, observe, and in the details is a secret. Perfect. I'm gonna write this. Okay, this is perfect because I tell exactly the same thing to my students, and that's how I try to train them. But they are so curious, and they're like, "Oh, I'm gonna switch flour. I'm gonna switch flour. I'm like, dudes, pick a flour and work with the flour a lot until you're like, I understand this completely." That's what I tell them. I'm not gonna tell them that you told them. Okay. It's also, don't get confused about what you see always in the internet. There are people, they are maybe the king in their own kitchen. They have a magic flour in their own kitchen. They know they make miracles. But if they step out of this kitchen and they change the flour, then they are still home bakers.
Most of them. Don't believe all what you see in the internet. Yeah, there's not so much people they have experience around the world. Perfect. Excellent. I'm gonna translate this. Gente, que maravilha. Olha só, né? Depois que a gente falou do ponto 1, que é a primeira fermentação, do ponto 2, que é o seu fermento, cuidado com o seu fermento. O ponto número 3 aqui é você adquirir experiência e aprender a observar a sua massa, né? O que é experiência? É você estudar e colocar a mão na massa, tá? Não adianta você fazer pão uma vez por mês e achar que então você vai fazer um pão maravilhoso. Ele recomenda que você coloque a mão na massa o mais frequentemente que você conseguir. Se você conseguir fazer pão todo dia, melhor ainda. E é muito importante a gente aprender a observar a massa, ler a massa, entender se essa massa está crescendo bem, se não está. Por exemplo, você pega um dia, deixa sua massa fermentar por um tempo, no outro dia você muda o tempo de fermentação usando o quê? A mesma receita, tá? E é o que eu falo para os meus alunos do curso Love Bakes, repitam as receitas até vocês terem o domínio desse resultado, né? Então, olha só, e ele falou a mesma coisa, ele falou assim, olha, repetir, experimentar, testar com a mesma receita e, inclusive, com a mesma farinha, né? Então, em vez de você ficar trocando, cada hora, vou usar essa farinha hoje, vou usar essa farinha hoje, você não vai conseguir controlar, você não vai conseguir nem entender a farinha que você está usando se você trocar de farinha a cada receita que você faz. Então, a recomendação dele é o quê? Conheça a sua farinha. Não importa se ela é fraca, não importa se ela é forte, não importa se ela é a melhor ou a pior farinha que tem. Mas se você conhecer a sua farinha, você vai ser capaz de fazer bons pães com ela. Essa coisa de falar que, tem que ter farinha melhor. Não, conheça a sua farinha, porque você pode estar trabalhando com a melhor farinha do mundo. Se você não conhecer essa farinha, você não vai ter bons resultados. Daí, ele fala, que é o que eu falo com a galera também, o segredo está nos detalhes. Tudo é conectado na fermentação. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento e a gente ter experiência. Mão na massa. Os dois andam juntos. E aí, a gente chega também num ponto que ele tocou aqui, não acredita em tudo que você vê na internet, tá? Por quê? Porque às vezes você vê uma pessoa que faz pães incríveis e maravilhosos ali na cozinha da casa dela, com o fermento dela, com a farinha mágica que ela usa, e aí essa pessoa sai da cozinha dela, você dá uma outra farinha para essa pessoa usar num ambiente diferente, essa pessoa não vai conseguir fazer um pão bom. Entende? Então, ele falou assim que tem muito rei de cozinha na internet, que você fala assim, nossa, essa pessoa aí sabe tudo. Sabe tudo na cozinha dela com a farinha que ela usa, né? Então, por que ele falou isso? Pelo ponto que a gente vai falar agora, que é essa questão da vaidade, né? As pessoas andam muito vaidosas, nós seres humanos somos muito vaidosos, mas a gente também se ilude com muita coisa que a gente vê na internet. Então, eu vou até perguntar para ele sobre isso aqui agora, tá? I think the way you ended the last question was really good because you talked pretty much about the vanity craze that's going on the internet right now as well. So the fact is that we know that the bread with a beautiful crumb shows that the baker knows what they're doing, at least with that bread, right? But there's a lot of vanity. And also people think that if their crumb doesn't have the giant holes, then their bread sucks. So what do you think about that? And do you think that the giant holes always mean that the bread is better, they have better quality, or it's just the way they look? And no, it's actually first of all, there are many breads you see with giant holes, and more than 60% of these giant holes are shaping mistakes, not fermentation holes. And the hobby baker don't know the difference between a fermentation hole and a shaping hole. Yeah, these kind of things. I think the giant holes or the real big holes like I have, for example, it's okay in a crystal bread, in a ciabatta, when you cut it horizontal and you make a sandwich. But if you have a tartine bread, a country bread, then you need actually only a light open crumb, but not giant holes, because this is disturbing. It's disturbing until, to me, it's disturbing,
because there is no, we are not talking about here is a better taste. You want a light, fluffy crumb, and in a ciabatta, in a high hydrated ciabatta or crystal bread, we are searching for a short time, hot baked bread with a light crunchy crumb. I put a hamon, put a parma, mozzarella and tomato inside and make a sandwich with a short bite. But if I slice a bread and I want to make a bruschetta and these kind of things, I need a normal fluffy crumb. That's it. And to read a crumb, it's not for everybody possible. We see this also in the panettone world. We see a lot of things. This is it's not easy. There are many shaping mistakes, which I see also. The people look the big holes and they don't see the dense crumb around the hole. And then they think, wow, like he had a big hole, but actually it's a fermentation mistake or it's a shaping hole. There are many reasons, yeah. Look for an even crumb, light crumb. That's what we are searching for. If it's a ciabatta and a crystal bread, it can be also more open crumb, and that then it means also you have a short bite, a good crunchy bread. Of course, the shelf life is quite short of this bread. You have to know this, but it's the same when you have a croissant. You know, if you don't eat it in 4 hours, yeah, it will be socks. With this kind of bread, it's the same. Yeah. Perfect. Wow, thank you. Ok, gente, o negócio é o seguinte, né? A gente falou aqui sobre a vaidade da internet, o miolo, os miolos gigantes, né? E as pessoas acham muitas vezes que fizeram um pão alveolado, mas na verdade são erros de modelagem ou erro até de fermentação, que o pão fica com uns buracões e fica denso em volta dos buracões. Isso não é miolo alveolado. E ele diz que, assim, 60% dos miolos que ele vê aí na internet são erros, tá? Não são realmente um miolo alveolado. Outra coisa, né? Ele fala também essa questão, será que é melhor um pão com miolo leve e alveolado ou pior? Qual é o melhor e qual é o pior? O melhor, na verdade, depende do que você quer. O pão com miolo gigante, normalmente é uma ciabatta, é um pão de cristal, né? Que são pães que a gente quase não encosta neles na hora de modelar, não existe modelagem nesses pães. Então, eles acabam tendo um miolo cheio de alvéolo gigante. E esse pão, normalmente, não tem tanto sabor assim. Por quê? Porque ele vai ser usado para sanduíche. Então, ele vai ser cortado como um sanduíche e recheado, né, com um monte de coisa. E eles não duram muito tempo na prateleira também. Eles duram algumas horas, depois eles vão murchando e não vão ficando bons. Entretanto, um pão, tipo um pão rústico, né, que a gente faz, um pão mais normal, ele não precisa ter miolo gigante. Inclusive, ele acha que é estranho, que é meio que uma anomalia um pão rústico de fermentação natural, por exemplo, ser cheio de buracão. Por quê? Porque não dá nem para comer esse pão direito. E o objetivo do pão é ele ter um miolo saboroso, um miolo macio, né, uma casca crocante, e que ele possa ser comido em fatias, você possa colocar coisa nas fatias para comer, né? E ele vai ter um sabor muito melhor do que uma ciabatta, por exemplo, do que um pão de cristal, e ele ainda vai ter um miolo leve, sem ter alvéolos gigantescos. Então, lembra sempre disso. Não significa que porque o miolo é gigante, o cheio de alvéolo gigante, ele é melhor. Não, depende do propósito, depende do objetivo do pão, tá bom? Okay, Claudio, this was excellent. And now I have a question for you. I always say in Portuguese, I say fazer pão é massa. The word massa means dough. And in Portuguese, the word dough means fun, means great, okay? Awesome. Making bread is awesome. That's pretty much what it means. Fazer pão é massa. So why fazer pão é massa para você? For you, why is making bread awesome? For me, it's a passion. It's my passion. It's my job. It's my everything. It helps me in my head. It makes me happy. It makes me sad sometimes because also I make a lot of mistakes. And
It's all in my life is around bread, and I cannot imagine anything else. It's like a drug. In my position, it's like a drug because I bake so much. That is what I can say. It's my therapy. Perfect. I totally understand. Completely understand. Gente, olha só, perguntei para o Cláudio por que fazer pão é massa para ele. E vocês sabem, né? Quem me conhece sabe, né, que eu falo que fazer pão é massa. Tem um significado muito maior do que simplesmente fazer pão, simplesmente a parte técnica, né, a parte mão na massa. O pão vai muito além disso, né? Então eu perguntei para o Cláudio, né, por que fazer pão é massa para ele? E ele respondeu que é a paixão da vida dele, né, que é o trabalho dele. Fazer pão é tudo para ele. Ele fala que o fazer o pão, como ele faz pão praticamente todos os dias, né? O pão ajuda a cabeça dele. Ele falou que o pão é como se fosse uma terapia para ele, né? Deixa ele muito feliz e às vezes deixa ele muito triste. Porque ele falou que ele comete muitos erros. Então, quando ele erra, ele fica triste, né? Mas quando ele acerta, ele fica muito feliz, né? E ele falou que é como se fosse uma droga, porque como ele faz isso todo dia, ele faz muito pão, ele sente falta quando ele não faz pão. E no final ele falou de novo, o pão é a minha terapia. Então olha só que legal, né? Eu falo para vocês, vocês não acreditam. Quem chegou aqui agora, que está começando agora, precisa entender que o pão vai muito além da cozinha, vai muito além da mistura de farinha, água e sal. O pão pode transformar a sua vida para muito melhor, te deixar muito mais feliz, né? Te trazer uma sensação de propósito. E tá aqui o Cláudio Perrano, um dos grandes padeiros do nosso mundo atual hoje, falando a mesma coisa. A gente falou de técnica, a gente falou de conhecimento, a gente falou de mão na massa, mas a gente também falou do que o pão muda aqui, ó, no nosso coração e aqui na nossa cabeça. Deixa eu agradecer o Cláudio aqui. Só um minutinho. Cláudio, thank you so much. This was so excellent. I miss you so much. I hope that we get to see each other soon. I don't know when this is all gonna end, but when it does, we're gonna have to figure something out. Okay? Yeah, definitely. Perfect. Definitely. Yeah, And thank you very much also for inviting me. People loved it. And, gente, bota um monte de coração nesses comentários para o Cláudio ver que vocês gostaram da presença dele aqui. Aproveitem para seguir o Cláudio, tá? No perfil dele. O perfil do Cláudio está aqui em cima, ó. Aqui em cima, onde está o meu, você consegue achar o perfil do Cláudio e começar a seguir ele também, tá bom? Que vai valer a pena para vocês se deliciarem, se maravilharem com o trabalho dele, viu? Thank you so much, my friend. It was so Thank great. you. See, people are starting to put hearts here for you. I asked them to show the love to you. So I thank you again so much. And I thank you for everything that I learned from you as well. Okay. And I cherish this forever. Okay. Thank you very much for inviting me. Yeah. See you soon. See you soon. Okay. Tchau. Bye-bye. Bye. Bye. Ah, que massa, né, gente? Olha só, muito querido, meu professor Cláudio Perrando, trouxe ele aqui para mostrar, para falar um pouco para vocês, ensinar um pouco para vocês. Eu já aprendi tanto com ele, né? E sou muito grata por isso e muito honrada dele ter vindo aqui conversar com a gente, né, pessoal? Então, agora, né? Você agora já sabe muito mais sobre miolo do que você sabia antes. E agora você sabe que isso pode te ajudar a fazer pães de fermentação natural mais leves, né? Que vão transformar a sua saúde, a sua vida. E ainda podem te trazer uma renda extra. Um beijo. Tchau!